terceiro, bem-vindo a mais uma aulinha de filosofia. A aulinha de filosofia de hoje de um cara que vocês devem ter ouvido falar muito na vida de vocês. É um carinha chamado Hobbes. Então o Hobbes ele tem alguns diferenciais, tem uns pontos muito interessantes, mas vamos lá que eu acho que é bem tranquilo. Gente, o Hobbes, para começar aqui, eu acho chocante, ele viveu bastante, o que é muito raro, né? Lá em meados do século, na primeira metade, né? Do século XVII. E ele viveu bastante, viveu aí seus 92 anos. Tava bem, o homem tava bem. E aí é o seguinte, pessoal, ele tem o principal destaque é ter vivido com grandes nomes aí, e pensadores aí, cientistas daquele momento, como Francis Bacon, Galileu e Descartes, que a gente acabou de falar na última linha. Pois é. Então, é bem interessante que também foi preceptor de rei, né? Ele teve se profissionalmente estar aconselhando o rei, no caso o Carlos II, porém, falaremos disso no momento depois. E ele foi filho de um padre, e ele mal sabia ler, mas teve sorte de ser aceito numa família, e foi aficionado pela cultura clássica. Ele tinha um apreço, e de certa forma, teve a possibilidade de viajar e aprender diversos idiomas, idiomas de países europeus que ele passou, né? E ele tinha uma afeição bem particular e concentrada em historiadores clássicos, entre eles aí relacionados e descrições relacionadas a estados e política, e inclusive traduziu a guerra do Peloponeso, de um carinha chamado Tucídides, que nós já vimos aí, ok? Então, ok duas vezes, ok. Então, ele teve contato com esses pensadores que eu mencionei agora mesmo, ou isso estava vivendo no mesmo espaço contemporâneo a eles? Hobbes teve contato diretamente com isso, porque ele vai ser diretamente aí secretário do Francis Bacon durante 5 anos, lá em 1621 até 1626. Então, ele foi secretário do Francis Bacon, teve uma relação direta com ele. Então, ele chegou não só a traduzir algumas obras dele para o latim, mas o que eu acho interessante é que ele pega importantes elementos do pensamento dele e toma conhecimento do dito empirismo de Francis Bacon diretamente dele. Isso é bem interessante. Não é um pensador que ele ouviu falar, ele estava lá também com o cara, ele ouviu diretamente do cara o pensamento dele. Isso é interessante, porque isso vai ter uma influência em como ele vai elaborar o pensamento dele daqui a pouco. E depois ele conheceu o editor do Descartes. E leu os originais, as cópias originais do Meditações Metafísicas, que nós falamos lá no Descartes, que é a obra do Descartes. Então, ele vai ter contato diretamente com o racionalismo do Descartes também. Então, peraí, nós temos duas coisas diferentes, que é o racionalismo e o empirismo. Então, o que vai ser o pensamento do Hobbes? O Hobbes vai tentar, para mais ou para menos, fazer uma síntese. Ao mesmo tempo que ele critica alguns pontos do racionalismo do Descartes, ele vai fazer uma síntese desses pensamentos que influenciaram ele. Seja a razão cartesiana, né, o racionalismo cartesiano do nosso amigo Descartes e o empirismo, né, toda a experiência, todo o imperativo da experiência do nosso amigo Francis Bacon. Lembrando, pessoal, que racionalismo, razão, e empirismo, experiência. Então, são as formas de se obter aí o saber e a verdade, ok? Só para vocês terem isso definido na mente de vocês. Então, até aqui, tranquilo. E um ponto interessante, ele vai fazer algumas críticas ao Descartes. Ele vai, por ter tido um contato bem próximo, ele vai sentindo a liberdade de chegar lá e vou fazer uma crítica aqui. Então, ele tinha uma relação crítica a isso, ele não concordava. Então, ele vai fazer uma síntese do pensamento do racionalismo cartesiano, só que ele vai fazer uma crítica direta ao Descartes. Um destaque que gostaria de dar, para vocês marcarem aqui, nessa página 1, aqui da nossa segunda parte de filosofia, temos o destaque, aula 7, para vocês entenderem, temos um destaque na página 1, que eu recomendo que vocês grifem, nessa parte que está um pouco mais clarinha, pelo menos no meu material está. Só que eu vou dar uma ênfase a um detalhe aqui. Enquanto existe, de certa forma, uma noção de uma realidade espiritual para Descartes, e tem a essência do homem, tem uma noção de Deus ali, o Hobbes ele vai dizer que, na verdade, o homem é constituído apenas de matéria e está sujeito às leis mecânicas de natureza. Então, isso já é um pensamento bem diferente. Lembra que Descartes tem um conceito de alma? Pois é, então aqui temos um conceito diferencial entre os dois. Com isso dito, meu povo e minha povo, vamos continuar
ao que nosso amigo Hobbes vai dizer por si só. Então, o empirismo dele vai levar ele a imaginar, de certa forma, os primeiros homens envolvidos na guerra de todos contra todos. E aí ele vai pensar a natureza do ser humano. Ele vai pensar a natureza desses homens. Ele vai pensar o estado de natureza em que esses homens estão e que, principalmente, buscariam aquilo que desse prazer e satisfação. No conceito dele, esses homens analisando justamente o empirismo, portanto, a experiência, né? Essa experiência de Hobbes, o empirismo, né? Essa obtenção do saber, da verdade, da visão, através da experiência, vai revelar isso a Hobbes. E o egoísmo moveria a humanidade no conceito de Hobbes. Então, bem otimista, né, nosso amigo Hobbes. Pois é. Então, aí ele vai escrever uma coisinha que vocês devem ter ouvido falar, né, uma coisa bem popular, um conceitozinho chamado de o Leviatã, né? Deve ter ouvido falar, hein? E o que esse Leviatã vai estar... que vai ser a principal frase? Tem diversas principais, mas eu vou citar algumas para vocês aqui, para vocês localizarem, que eu acho importante, que resume o pensamento dele e é bem determinante para vocês entenderem do que estamos falando, ok? Então, seria... Aliás, se há uma igualdade entre os homens, seria nesse sentimento de egoísmo. Então, o único sentimento compartilhado por todos os homens é o egoísmo, portanto, a intenção e a vontade de cada um satisfazer o seu bel prazer e buscar a sua satisfação própria. Então, ele vai dizer que todos os homens são egoístas de natureza. Mas ele está falando do estado de natureza, toda a experiência, a análise dele desse empirismo leva ele por esse ponto. E aí, vamos lembrar de mais alguns pontos. Como afirmava o autor, a vida é como uma corrida, é preciso vencer sempre. Ser ultrapassado é miséria, ultrapassar sempre é felicidade. Abandonar a corrida é morrer. O problema é que esse sentimento é naturalmente conflitante. Muitos acabam querendo e gostando de coisas comuns e depois a guerra se instala. O homem é o lobo do próprio homem, diz Hobbes em uma outra frase que se tornou famosa. Então, nesse caso, o principal problema do homem é o egoísmo, né? Que ele compartilha com outros homens, e se existe um egoísmo e cada um tem o seu interesse, sua individualidade aí, que é o principal interesse de cada um, é o seu individual, existe o conflito. Se nesse caso, não precisa de um predador. O homem é o seu próprio lobo. Então, ele vai estar sempre perseguindo um ao outro pelos seus egoísmos particulares. Se é egoísmo, óbvio, é sempre meu, sempre fechado. Cada um buscando a sua satisfação e o seu prazer. Tenham isso em mente. Com isso, existe uma outra frase dele que vai ser bem famosa, e, né, que muitas vezes a saída busca uma forma de garantir a sobrevivência, mesmo que custe à custa da liberdade. Melhor ser obediente e vivo do que livre e morto. Não tem como eu não ler isso aqui diretamente, gente. São frases importantes para vocês pensarem no que a gente está falando. Então ele vai ter um pensamento bem específico em questão de como ele vê a paz e como ele vê a guerra. Então, quem vai pensar que, ok, a paz e não a guerra combina mais com a conservação da vida. Então, numa situação em que deveria ameaçar a minha vida, eu devo sempre ceder a minha liberdade, mas continuar vivo. Porque ficar vivo é bom, né? Não um terceirão. Então, pois é, ficar vivo é bom. Então, aí vai dizer que nesse momento que existe que cada um aceita essa paz, existe esse contrato, uma espécie de contrato social. E para Hobbes é a origem racional da sociedade civil, em que um pacto no qual os homens temerosos por suas vidas abrem mão de sua liberdade em troca de segurança e comprometem-se a manter o pacto, construindo um estatuto social, político e moral. Uma moral utilitária, pois, para Hobbes, os homens concordam em evitar conflitos, buscar uma divisão equânime dos bens e aceitar decisões de magistrados e desavenças não porque são bons, mas porque são racionais e não sabem que a alternativa a esse contrato é a volta da guerra de todos contra todos. Aí retorna lá ao conceito do Leviatã. Então, esse contrato social, ele aceita não porque o homem é bom, porque não tem outro jeito. Ou ele aceita isso, ou ele faz parte e aceita uma guerra de todos contra todos. Então, quando você aceita viver em sociedade, você aceita esse contrato. Você cede um pouco da sua liberdade para que você viva em paz e em sociedade. Tranquilo também, não é muito complicado. Eu achei bem
visível esse pensamento do nosso amigo Hobbes. Mas eu vou dividir em duas partes. Então, até já na nossa segunda partezinha.